A paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live nesta madrugada. É o grande clamor da madrugada, é a campanha, a unção que despedaça o jugo. Iremos meditar na palavra de Deus, palavra do Senhor que está em Salmos de número 42. O autor desse Salmo de número 42, entendemos que ele estava vivendo um grande conflito quando escreveu esse Salmo. Esse Salmo fala acerca do clamor dele a Deus por ajuda, por misericórdia. Ele estava abatido, mas clamou a Deus, suplicando por sua misericórdia. Ele estava desanimado, mas ele reconheceu que a sua esperança estava em Deus. Neste salmo, nós podemos entender, meditando nesse salmo, que esse salmo escrito por esse salmista é um salmo em que ele tinha a esperança, e a esperança do salmista estava no Senhor. Ele estava desanimado, abatido, mas ele clamou ao Senhor através desse salmo, porque ele sabia que o Senhor poderia enviar o socorro que ele necessitava. E esse salmo, ele foi escrito quando ele fala acerca de quando Davi ele fugiu de seu próprio filho Absalão, que queria matá-lo, havia planejado a sua morte para ocupar o trono. E quando Davi descobriu que o seu próprio filho queria a sua morte, queria a sua destruição, ele se entristeceu, se angustiou, teve que fugir para escapar de Absalão, mas a sua confiança estava em Deus. Ele estava crendo que o Senhor daria vitória ao seu povo, daria a bênção ao seu povo. Meditando neste salmo, que fala acerca do que o salmista teve que passar, teve que enfrentar, mas não desanimou. E o salmista, ele diz sobre a presença de Deus, ele fala: minha alma tem sede da presença de Deus. É no capítulo 42, versículo 1 e 5. Ele anseia pela presença de Deus. Ele está ansioso por sentir a presença do Senhor. E no versículo 6 e 11,
Ele diz: minha alma está abatida por causa dos meus opressores. Então eu vou clamar a Deus para me trazer de volta ao seu nome santo. Esse salmo, um salmo pequeno, são poucas as palavras, mas é uma palavra poderosa. Porque nesse salmo, o salmista, ele disse: então eu vou clamar a Deus para me trazer de volta o seu nome santo. O salmista estava dizendo que iria clamar a Deus para que fosse levado de volta o seu nome santo. Foi a promessa de Davi a Saul. Promessas sobre ambos. E também vamos juntos meditar ainda nesse salmo. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor e tomarmos como exemplo para nós. O exemplo é que precisamos entender que necessitamos da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus em tempos de angústia, em tempo de aflição. É o que descreve esse salmo. Acerca de alguém enfrentando uma grande luta, mas crendo que Deus poderia agir, lhes dando livramento, lhes dando vitória. É o que diz esse salmo. De número 42, Salmos de número 42, no qual estamos meditando nesta madrugada. É um estudo sobre o Salmo de número 42. Um salmo escrito num momento de aflição, num momento de angústia. Mas o salmista Davi, quando ele diz onde está, ele fala acerca daqueles que perguntavam onde estava o seu Deus. Muitos perguntavam isso, diz esse salmo, vendo o salmista na situação que ele se encontrava, em um momento de adversidade. Esse salmo podemos observar quando meditamos nos versículos desse salmo, que esse salmo foi escrito em um momento em que a alma do salmista estava abatida. Ele estava em grande angústia. O que estava causando aquela angústia, a aflição no coração de Davi foi o momento em que ele estava passando. Ele não estava sendo perseguido só por aqueles inimigos que já o perseguiam. A aflição do rei Davi foi maior, porque ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho.
A perseguição que Davi estava sofrendo era uma perseguição pelo seu próprio filho Absalão. E Davi se sentia angustiado, ter que fugir para escapar do seu próprio filho. E esse salmo foi em uma circunstância de aperto que Davi estava passando. Ele jamais imaginou que o seu próprio filho iria persegui-lo, que um dia ele estivesse naquela situação, passando por aquele momento. E quando Davi lhe diz que anseia pela presença de Deus como a corça anseia por águas. A corça é um tipo de cervo e é citado sobre ela, nesta ilustração, como ilustração no Salmo, é citado sobre a corça quando Davi ele diz que anela pela presença de Deus, como a corça anseia por água. Porque a corça é um animal que, mais do que outros animais, ela necessita de água para sobreviver. Ela necessita de água para sua sobrevivência, de estar próxima a lugares que há água para que ela sobreviva. E Davi, ele falou sobre o desejo pela presença de Deus, como a corça anseia por água. E é esse desejo hoje que devemos, no sentido espiritual, devemos tomar para nós, que também devemos anelar pela presença de Deus. Devemos desejar a presença de Deus, da mesma forma que o rei Davi, ele desejava sentir a presença de Deus, que a presença de Deus estivesse com ele. Ele tinha esse desejo em seu coração. Ele desejava mais do que tudo a presença de Deus. Davi, ele desejava mais do que qualquer outra coisa a presença do Senhor na sua vida. O anelo, o desejo de Davi pela presença de Deus, para que estivesse espiritualmente, para que tivesse vida espiritual. Ele sabia que era necessário a presença de Deus em sua vida. E nós também temos que entender que para termos vida espiritual, aqui estou me referindo à vida espiritual, nós necessitamos da presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus, ela não pode faltar na nossa vida. A palavra de Deus diz nesse salmo que Davi, ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite,
enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Porque muitos lhe perguntavam, muitos diziam, onde está o teu Deus? Devido à situação em que Davi se encontrava. Ele estava diante da aparente derrota. Seus inimigos estavam pensando, agora ele está sozinho, sem ninguém que o ajude, que o apoie. Essa é uma das táticas do inimigo. Ele semeia a dúvida no coração do ser humano para levá-lo a pensar que Deus não está lhe vendo, que Deus o deixou, o abandonou. Ele tenta de todas as formas levar o ser humano a sentir isso. É isso que o inimigo faz. Ele quer desanimar, para que ele, conseguindo desanimar, ele venha atacar. Assim eram os inimigos de Davi. Eles queriam de todas as formas que ele desistisse, que ele desanimasse. E Davi, ele entendeu que ele não podia desistir, não podia desanimar. Era o que o inimigo estava esperando. E a palavra de Deus diz ainda nesse salmo, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista estava abatido, a sua alma abatida, perturbada, mas ele estava esperando em Deus. O salmista estava confiando que Deus o ajudaria. Ele estava vivendo um conflito, sentindo sua alma abatida, vivendo um conflito, podemos entender, em que o inimigo queria que ele pensasse, os inimigos queriam que ele pensasse que estava só e desistisse de tudo. Que ele olhasse para a situação, sabendo que o seu próprio filho o estava perseguindo para matar, e ele se abatesse e desistisse diante das perseguições e acusações do inimigo. Nós temos que clamar por Deus, invocarmos o nome do Senhor, invocarmos a Deus, suplicarmos pela misericórdia de Deus. Davi estava em uma situação em que todos ficaram sabendo do que estava acontecendo no meio da sua própria família. O seu filho querendo destruí-lo. Mas foi nesse momento de adversidade que Davi se aproximou mais de Deus. Foi no momento de adversidade em que Davi ele pôde reconhecer a necessidade de que Deus esteja conosco, a sua presença conosco. Davi, ele falou com Deus que anelava pela sua presença. Ele anelava, desejava a presença de Deus. Por que Davi citou a corça?
A corça, ela suspira pelas águas correntes. E da mesma forma, Davi, ele disse ao Senhor que ele almejava, ele desejava a presença de Deus em sua vida, como a corça anseia por água. Ele tinha sede, uma sede espiritual, sede do Deus vivo. E nessa circunstância em que Davi estava de luta, momento de aflição, ele conseguiu vencer aquele momento de aflição em que estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Abisalão, porque Davi buscou forças em Deus, porque Davi se colocou na presença de Deus e ele conseguiu vencer aquele momento de adversidade. Para vencermos as adversidades, lutas, dificuldades, devemos nos achegarmos a Deus, porque da parte de Deus virá a nossa vitória. Se você desistir, olhando para as dificuldades que você tem enfrentado, você não terá vitória se você desanimar. Temos que anelar pela presença de Deus em nossas vidas. Mas para que a presença de Deus esteja em nossas vidas, temos que estar na presença, temos que nos voltarmos para Deus, para que a presença de Deus, essa presença daquele que é santo, que tem todo o poder, não se afaste de nós. A palavra de Deus diz que esse foi um dos momentos mais difíceis vivido por Davi. Quem estava lhe perseguindo? Não era Saul, não eram seus outros inimigos, mas era aqueles do seu próprio, era o seu próprio filho que estava lhe perseguindo. Aquele que tinha o seu sangue. O seu filho o estava perseguindo para matá-lo. Podemos imaginar a dor que Davi ele sentia em seu coração. Saber que o seu próprio filho o estava perseguindo. E foi nesse momento de perseguição que ele, inspirado por Deus, escreveu esse salmo. Salmo acerca de alguém que estava abatido, que se sentia só. E Deus, nesta madrugada, ele fala com você. Não se aflija, mas confia no Senhor, porque da parte de Deus virá a vitória para a sua vida. Não fique pensando que Deus te esqueceu, Ele não te esqueceu. Ele jamais se esquecerá de ti. Mas temos que anelar pela presença de Deus em nossas vidas. Temos que nos colocarmos na presença de Deus, não importando qual seja a circunstância, quantos vivendo um momento de dor, mas o Senhor está dizendo bem claro sobre se apegar a Ele, andar na presença dEle em obediência. Aí a presença dEle estará conosco. A presença
aquele que tem todo o poder estará conosco para encerrarmos essa live da madrugada, a meditação, porque encerrando a meditação estarei orando no nome do Senhor Jesus com todos vocês. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, que diz assim: como a corça anseia por água, como a corça anseia por água corrente, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbado dentro de mim? Ponha a sua segurança em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, da altura do Hermon, desde o monte Mizar. O salmista estava falando com Deus, porque sua alma estava abatida. E também diz a palavra do Senhor que a esperança de Davi estava em Deus. Ele tinha a esperança em Deus, ele estava esperando em Deus. E ele diz, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Esses versículos desse salmo falam acerca da aflição de Davi, mas fala acerca também de que ele se colocou na presença de Deus. A palavra de Deus diz, ela fala acerca de Davi, ele mesmo aflito e angustiado, ele não deixou de crer no Senhor. Deus também é a sua esperança. Você que está aí aflito, olhando para os problemas, não vendo saída, não vendo a solução que você necessita. Você que está aí acompanhando essa live e se encontra na situação em que estava Davi.
Ele ainda diz: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Davi, ele estava também exaltando, glorificando ao nome do Senhor. Ele estava glorificando a Deus mesmo naquele momento difícil pelo qual ele estava passando. Ele clamou a Deus pedindo a salvação. Ele clamou a Deus, falou com Deus acerca de toda a sua aflição. E Deus ouviu o clamor de Davi, a oração, o pedido de Davi. Deus ouviu seu pedido. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a súplica de Davi quando ele suplicou ao Senhor naquele momento de angústia. Foi uma oração muito poderosa. Oração quando ele estava aflito, angustiado, sendo perseguido pelo seu próprio filho. Se fosse o inimigo, ele sabia que isso era normal, inimigos se levantarem contra ele para persegui-lo. Mas a dor da alma de Davi, a dor que ele sentia na alma, era porque quem estava lhe perseguindo não eram os seus inimigos, mas sim era seu próprio filho Abisalão, que o estava perseguindo para matá-lo. Podemos imaginar a dor que Davi estava sentindo. Podemos imaginar a dor que ele sentia em sua alma, em seu coração, porque o seu próprio filho estava lhe perseguindo. O seu próprio filho perseguiu porque queria se assentar sobre o trono e reinar em seu lugar. E a palavra de Deus diz ainda nesse Salmo de número 42, versículo 9: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Davi estava falando com Deus acerca do que ele estava passando, sem ter culpa alguma. Falou acerca da aflição que o seu filho também, aquela aflição que o seu filho estava causando a ele. Não eram só outros inimigos, mas também seu filho que lhe causava aquela aflição. Mas quando ele clamou, Deus enviou o socorro que ele necessitava. Quando ele clamou, o Senhor o ajudou, o Senhor o amparou. Quando ele buscou a Deus através da oração. Ele buscou a Deus no tempo de aflição. E Deus ouviu o seu clamor, ouviu sua oração e lhe deu vitória, não permitindo que o seu filho conseguisse o que ele estava planejando: perseguir seu próprio pai
para assumir o seu lugar. Aquela angústia que Davi sentiu, podemos imaginar que foi uma das maiores angústias sentidas por ele. A dor de saber que o seu próprio filho estava lhe perseguindo, que o seu próprio filho queria vê-lo destruído. Vamos agora, nesta madrugada, buscarmos a face do Senhor através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, esse salmo no qual acabamos de meditar, fala acerca de anelarmos pela Tua presença, da mesma forma que a corça anseia por águas, para anelarmos a presença do Senhor na nossa vida, para sentirmos, ó Deus, o desejo de que a presença do Senhor esteja conosco. Meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus, pedimos isso nesta madrugada. E também, ó Deus, peço, vai mandando fogo dos altos céus, queimando, destruindo as setas e os dardos inflamados do diabo, pelo sangue poderoso de Cristo, clamando pelo sangue de Cristo, Ricantas Nébia. Suplico, ó Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, que seja repreendido os demônios, toda a legião do inferno que está aprisionando, escravizando, demônio que quer matar e destruir, seja banido pelo sangue de Jesus, que todo espírito das trevas, legião das trevas, saia agora no nome do Senhor Jesus, saia dessa vida, dessa casa, do meio dessa família. Senhor Jesus, o Teu sangue tem poder, cobre com o Teu sangue cada vida que está acompanhando essa live e clamando, buscando ao Senhor, oricanta rabasteia, através, orimicoma súbia, da oração, ó Managasteia, ó Deus Santo, envia o socorro, envia Deus o socorro, orianda labassudecanta, ó Managasubicanta labaxéria, ó Deus Santo, repreenda também setas de doença, setas de enfermidade, pelo sangue de Jesus, que as doenças saiam, enfermidades, os demônios, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, pelo poder que há no sangue de Jesus eu repreendo esses demônios, legiões do inferno, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e canta labassu de cantas nébia, ou managassubi canta labacaia, onde canta súbia, oriande canta. Senhor, vai curando os enfermos, libertando as vidas oprimidas. Senhor, vai destruindo macumba, feitiços, bruxaria, magia negra, voodoo, todo o trabalho das trevas, vai mandando fogo, oricanta labasté, vai mandando fogo, ô managa subiandas nébia, ô me canta labassi, me canta labacaia, oriande canta labassúbia, ô Deus poderoso, Deus tremendo, pelo sangue do Cordeiro, confirma, ó Deus, o milagre, confirma a bênção, a vitória. Meu Deus, nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus, vai despedaçando, Senhor, com todo o jugo do diabo, despedaça, Senhor, todo o jugo de Satanás. O Teu sangue, Senhor Jesus, tem poder, Teu sangue tem poder, Cordeiro Santo, Cordeiro bendito que venceu. Há poder, Senhor Jesus, no Teu nome, no Teu sangue.
Clamo agora pelo sangue que foi vertido por ti, Senhor, no Calvário. O sangue de Jesus tem poder. Vai sendo desfeito agora pelo sangue poderoso de Cristo, a macumba, magia negra. Senhor, destrua essas setas e dardos que Satanás tem enviado para nos atingir a nossa família. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Legião das trevas, legião do inferno, seja banida pelo sangue de Cristo. Oricanta, lavassubi, cantas nébia. Oh Deus, vai despedaçando com cadeias e grilhões, com todo o jugo do diabo e libertando a vida que está oprimida. Oh managassuriande cantas nébia, orianda labassibi canta. Oh Deus Santo, Deus de poder, é pelo sangue de Cristo que clamamos agora, oh Deus, para que o Senhor, ore, canta, suba, venha dar vitória. Clamamos pelo sangue de Cristo, ouve, canta, lavagaia, managa, subi, cantas, nébia. Oh Deus de vitória, Deus de poder, pelo sangue do Cordeiro confirma a vitória, a libertação, meu Deus, total e completa em cada vida. Cobre todos com teu sangue, Senhor Jesus, nesta madrugada, onde está chegando essa live, e desmancha, Senhor, voodoo, bruxaria, feitiço, magia negra, todos os trabalhos das trevas, pelo sangue poderoso de Cristo, Deus. Oriande canta labacaia, de coma subirimanai, de cantas nébia, Deus que é santo, Deus que é poder, pelo sangue de Cristo, confirma a bênção, confirma, Deus, a vitória, sim, meu Deus, a proteção, grande livramento em cada vida que está acompanhando essa live, e também, Senhor, em cada família. Apresenta-te as crianças, quantos apresentando as crianças em oração. Cobre com teu sangue, Senhor, livra da morte, dos perigos, das ciladas do diabo. Proteja em todos os lugares. Guarda, Senhor, debaixo das tuas mãos de fogo. Cobre com teu sangue. Oricanta labagassúbias nébia. Oriande canta labacaia, oricanta labassúbia. Deus de vitória, Deus de poder, pelo sangue do Cordeiro, confirma a vitória, confirma o milagre. Oh Deus Santo, Deus de poder, pedimos e agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Ori cantas nébia. Que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa live pela madrugada. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos dê vitória. Que o Senhor continue sendo com você, confirmando a vitória e o milagre que estão buscando. Que Deus abençoe a todos vocês. Peço que vocês deixem aí o seu joinha e comece a seguir essa página no Facebook e divulgue ela também. Envie para outras pessoas para que recebam a bênção de Deus. Que Deus abençoe você também que é inscrito no YouTube, nesse canal do YouTube. Que Deus te abençoe, que Ele te recompense, que Deus confirme a proteção e a vitória na sua vida. No nome do Senhor Jesus, nesta quinta-feira, haverá live no nome do Senhor Jesus no horário das 18h30. Também no nome do Senhor, às 20h40, e também às 3 da madrugada. A palavra de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.